senhoras e senhores aqui presentes, a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Com muita honra, venho aqui presidir esta sessão, essa 46ª reunião, em lugar da minha amiga, da grande guerreira, a deputada federal Silvia Inhapim, que neste momento se encontra no Departamento Médico. Declaro aberta a 46ª reunião da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Artigo 5º do ato da mesa de número 123 de 2020, fica dispensada a leitura da ata, que se encontra publicada na página da Câmara dos Deputados. Assim, coloco em votação a ata. Os parlamentares que aprovam permaneçam como se acham. Aprovada. Fazer uma leitura aqui, um comunicado de saúde, com a interrupção temporária das atividades laboriais. Sou uma das autoras dessa importante audiência pública, aqui na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, para debater o uso do sistema financeiro por meio de bancos para financiar o crime organizado. É de suma importância criarmos mecanismos para estimações da imprensa. Que esse debate seja exitoso. Nós somos o primeiro vice-presidente desta comissão e também nós somos o presidente da Frente Parlamentar de Combate à Corrupção. E esse tema que a minha amiga Silvia Inhapim traz é fundamental, porque é exatamente através do dinheiro temos que levar, rastrear e conseguir prender, trazer, tá certo? Para ser utilizado pelo povo brasileiro o dinheiro que é desviado, o dinheiro ilícito, tá certo? Que gira e gira muito no Brasil. E todo mundo sabe que existe. É cigarro contrabandeado, tá certo? É o crime organizado instalado em agências, né? Em empresas de ônibus, em agências bancárias. Então, eles estão realmente criando uma malha econômica, né? De maneira diferente para fazer a lavagem do dinheiro. Esta audiência foi convocada em atendimento ao requerimento número 298 de 2024, de autoria da deputada Silvia Inhapim, para debater como organizações criminosas estão utilizando bancos e o sistema financeiro para financiar o crime organizado, além de meios para impedir que crimes deste tipo ocorram. Esclareço que os convidados disporão de até 8 minutos para exposição. Cada interpelante deverá fazer sua formulação em no máximo 3 minutos, tendo os convidados igual tempo para responder. Anuncio os convidados que participarão desta audiência pública. Fábio Ramazini Bechara, promotor de Justiça de Repressão e Sonegação Fiscal, representando Paulo Sérgio de Oliveira Costa, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. Participará virtualmente, 8 minutos. Nemer Bosco Damois, auditor fiscal e delegado da Delegacia de Instituições Financeiras. Robson Sakiyama Barreirinhas, secretário especial da Receita Federal do Brasil, participará virtualmente, 8 minutos. Representando Arthur José Dian, delegado-geral de Polícia, da Polícia Civil do Estado de São Paulo, falarão os senhores Tiago Cirino de Moura Chinelato, delegado de Polícia da Divisão de Crimes Cibernéticos, do Departamento Estadual de Investigações Criminais. Participará virtualmente, 8 minutos. André Santos Pereira, presidente da Associação dos Delegados da Polícia do Estado de São Paulo e especialista em inteligência policial e segurança pública, delegado de Polícia Civil de São Paulo, participará presencialmente, 8 minutos. Robson Fernandes, delegado de Polícia Civil do Estado de São Paulo e diretor financeiro da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, participará presencialmente, 8 minutos. Os dois estão presentes, não é isso? Eu queria pedir, convidá-los, né, para vir participar aqui conosco da mesa, para brilhantar aqui os nossos trabalhos. Certo. Queria aqui no início, vou fazer também no final, lembrar e pedir as assinaturas para a CPMI do crime organizado.
Então, vamos assinar, todos os deputados federais, essa casa tem que assinar. É uma obrigação dessa casa dar uma resposta à sociedade brasileira. E essa resposta é exatamente debater aqui nesta casa o maior câncer que existe hoje, exatamente no Brasil, que é o crime organizado. Queria também quebrar um pouco o protocolo e dizer aos senhores que fiquem à vontade. O tema é muito importante e, se por acaso passar dos 8 minutos, não tem nenhum problema. Ok? Foi convidado, mas não participará e também não indicou representante por conflito de agenda. Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central do Brasil. Passemos às exposições. Conceda a palavra por 8 minutos ao senhor André Santos Pereira. Terminados os debates, vou franquear a palavra aos convidados por 1 minuto, caso queiram fazer considerações finais. Boa tarde, muito boa tarde a todos e a todas. Excelentíssimo senhor Coronel Moura, nosso presidente desta sessão da Comissão de Segurança Pública, nossos cumprimentos a todos os parlamentares presentes, a todos os integrantes desta importante audiência pública, nossos cumprimentos também. Quero, inicialmente, agradecer a oportunidade, Coronel Meira, perdão, Coronel. Quero primeiro agradecer pela oportunidade, agradecer a nossa deputada Silvia Waipim, deputada Silvia Wayampi, melhor dizendo. Quero agradecer também a indicação feita pelo deputado delegado Palumbo para que participemos aqui dessa audiência. Nós vamos aqui, de maneira objetiva, direta, tratar sobre a infiltração e o trabalho, de certo modo, se é que assim possa se dizer, do crime organizado no âmbito das instituições financeiras. Como o tema foi definido nessa perspectiva, a gente vem trazer um pouco da prática e também propor algumas soluções dentro dessa temática, e assim vamos estruturar aqui nossa fala. Inicialmente, a gente traz como foco dos debates uma operação ocorrida no estado de São Paulo, operação desenvolvida pela Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes e pela DISE, a divisão que faz as investigações sobre entorpecentes ali na região. A partir dessa investigação, nós tivemos a publicação na imprensa, e acredito que todos aqui tiveram conhecimento, de que o crime organizado utilizava e utiliza ainda instituições financeiras, sobretudo instituições financeiras que atuam no ramo dos bancos digitais, para a lavagem de dinheiro. E nessa investigação houve o bloqueio, conforme relatório apresentado, o bloqueio de 8 bilhões de reais da organização criminosa investigada. No âmbito dessa investigação, nós tivemos uma configuração de um modus operandi muito comum na prática desses crimes, sobretudo o crime de tráfico de entorpecentes e da respectiva lavagem de dinheiro oriundo dessa prática criminosa. O que nós temos de diferencial de um tempo para cá, Coronel Meira, é o fato de que essas organizações criminosas evoluíram para se introduzirem no sistema financeiro e utilizarem o sistema financeiro de maneira até, entre aspas, legalizada para a lavagem e para fazer a movimentação do dinheiro do tráfico. São as fintechs, aqueles bancos digitais que são, obviamente, lícitos, mas que organizações criminosas passaram a se aproveitar dessas ferramentas e utilizarem essas ferramentas de maneira ilícita. E aí onde nós chegamos realmente
ao ponto de discussão da temática tratada hoje nessa Comissão de Segurança Pública. Naquela operação realizada em São Paulo, nós tivemos também um fato importante, identificado pelos investigadores, e aqui quero destacar o trabalho do delegado seccional, Dr. Covino, e também do delegado de polícia que conduziu as investigações, o Dr. Fabrício. Um fato importante de que, antes mesmo das eleições deste ano ocorrerem, há um ano atrás, em 2023, essa organização criminosa, vinculada ao primeiro comando da capital, o PCC, a famigerada organização criminosa que já tem contornos de máfia, essa organização tentava também se infiltrar na política local, por meio do financiamento da campanha de candidatos a vereador de alguns municípios. E alguns municípios foram citados e elencados naquela investigação. Temos o próprio município de Mogi das Cruzes, de onde partiu toda a investigação, Santo André. Temos também a indicação em Ubatuba e em outros municípios do estado de São Paulo. E também se chegou à conclusão de que, por meio dessa organização criminosa, nós temos vinculação em outros estados e indícios, e até mesmo as provas da lavagem de dinheiro por meio de empresas situadas em Palmas, Tocantins. Então, nós visualizamos, dentro desse cenário, e aqui já fazendo essa exposição sobre o problema, de que nós necessitamos tomar medidas urgentes, medidas efetivas para realizarmos o combate e, melhor dizendo, o enfrentamento às organizações criminosas, porque, na perspectiva do combate, é óbvio que nós precisamos atuar de maneira firme nas práticas violentas dessas organizações, a exemplo do que ocorreu lá no aeroporto de São Paulo, no assassinato lá do Vinícius Gritz Bar. Mas nós precisamos enfrentar, e o enfrentamento a essas organizações deve se dar na seara da inteligência, da asfixia financeira, do estrangulamento financeiro e do combate à lavagem de dinheiro propriamente dito, coronel. E eu passo agora, portanto, fixado o problema, a trazer alguns debates e alguns tópicos à reflexão. Nós, no primeiro semestre desse mês, ou melhor, no primeiro semestre deste ano, nós apresentamos algumas sugestões ao Ministério da Justiça, a título de aperfeiçoamento legislativo e que isso possa ser discutido lá, e agora, mais propriamente dito e de maneira mais efetiva, que possa ser debatido aqui nessa casa, por meio dos nossos excelentíssimos deputados, medidas efetivas de enfrentamento ao crime organizado e à lavagem de dinheiro. Naquela oportunidade, nós apresentamos alguns tópicos que elencamos primordiais. Eu tenho quanto tempo agora? Tenho mais. Muito obrigado, coronel. Muito obrigado. Só fazendo uma parte aqui, coronel, de relembrar de onde nos conhecemos. Eu estou há 21 anos na labuta, na área da segurança pública. Iniciei como soldado da Polícia Militar, hoje sou delegado de polícia do Estado de São Paulo e presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, mas iniciei sendo soldado do batalhão de choque, cujo comandante era o coronel Meira. E isso mostra as voltas e as boas voltas que a vida dá, e tenho a maior honra de participar dessa sessão presidida por Vossa Excelência. Fico muito feliz em ver que realmente o nosso trabalho, né, a nossa formação na Polícia Militar de Pernambuco está rendendo, né, excelentes frutos, e aqui está você como delegado, né, de Polícia do Estado de São Paulo e presidente da associação. Meus parabéns e continuamos na mesma luta. Muito obrigado, coronel. Retomando, a gente traz aqui os tópicos que apresentamos a título de sugestão e soluções
aos deputados e a essa Casa de Leis. Nós entendemos que a asfixia deve iniciar por mecanismos efetivos no âmbito da investigação policial, no desvendamento dessas organizações complexas e de suas atividades. Nessa linha, um dos pontos que nós trazemos a debate e a reflexão pauta-se na prevenção e implementação de medidas cautelares por meio de decreto fundamentado do delegado de polícia e também dos membros do Ministério Público, que essas medidas elas possam ser adotadas de imediato por esses atores dos órgãos de persecução penal. Medidas de quebra do sigilo bancário, fiscal e bursátil, né? E que nós possamos determinar essas quebras e submetê-las ao crivo, sim, do Poder Judiciário, mas que possamos determinar de maneira imediata para que possamos prevenir a prática de alguns crimes ou até mesmo atuar enquanto esses crimes estão ainda se desenvolvendo. Essa é uma medida que nós reputamos bastante importante. E quero frisar aqui que o aprofundamento dessas nossas propostas, a fundamentação, serão apontadas aqui pelo Dr. Robinson Fernandes, que está conosco, é o nosso diretor financeiro da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, pós-doutor no combate à corrupção, lavagem de dinheiro, milita na área já há mais de 20 anos e ele poderá trazer um pouco mais de elementos técnicos nessa seara. Outra medida que nós reputamos extremamente relevante e imprescindível para que possamos avançar frente a esses problemas é a possibilidade de suspensão das transações financeiras com indícios de prática de ilícitos, sobretudo esses ilícitos praticados por organizações criminosas, lavagem de dinheiro e até em crimes mais comuns e que vem assolando a população, que são os golpes praticados por meio digital. Se nós, os delegados de polícias, os promotores de justiça, no âmbito de um procedimento instaurado, com todas as garantias previstas para os investigados, pudermos nos antecipar e suspender transações financeiras que tenham esses indícios já ali apresentados a priori, nós vamos conseguir nos antecipar, inclusive conseguir reter e salvar os valores de vítimas, pessoas comuns, não só os valores que são obtidos pelo crime organizado no âmbito das infrações penais de tráfico de entorpecentes das grandes organizações criminosas, mas daquelas pequenas organizações criminosas que se multiplicam por todo o país, as centrais de golpes, os golpes digitais que todos nós aqui presentes já sofremos, ou fomos vítimas efetivas, ou sofremos a tentativa de golpes. Acredito que esta semana cada um de nós aqui deve ter recebido uma ligação com indícios de que aquela ligação ali traria algum golpe por trás, ou recebeu uma mensagem, ou enfim, é um problema que assola toda a população. E se nós, a partir do momento em que tivermos a notícia ali, numa delegacia de polícia, de que temos um crime desse em andamento, nós determinando a suspensão, repito, a suspensão momentânea de transações financeiras nessa seara, vamos conseguir bloquear aqueles valores e, pelo menos, preservar vítimas idosas, pessoas com pouca instrução que, naturalmente, caem em inúmeros golpes todos os dias no nosso país. Essa é uma das sugestões que trazemos para o enfrentamento. Senhor presidente, Coronel Meira, muito obrigado pela oportunidade. Estamos à disposição aqui para responder a toda e qualquer pergunta. Muito obrigado. Parabéns pela exposição. Convido agora para participar Robson Fernandes, delegado da Polícia Civil do Estado de São Paulo e diretor financeiro da Associação dos Delegados da Polícia do Estado de São Paulo. Por 8 minutos, mas fique à vontade. Boa tarde a todos, boa tarde, excelentíssimo deputado Coronel Meira,
Saúdo também aqui o excelentíssimo deputado Palumbo e a excelentíssima deputada Silvia Uayampi. Gostaria também de saudar os excelentíssimos deputados e a todos que aqui nos assistem e nos acompanham. Agradecer imensamente essa oportunidade, é uma honra e um grande prazer e também uma grande responsabilidade para todos nós estarmos aqui falando com vossas excelências. Senhores deputados e a todos que aqui nos acompanham. Bom, a temática crime organizado, narcotráfico, é uma temática já de longa data que assola o planeta. Por essas razões, os países se uniram e firmaram compromissos importantes como a Convenção de Viena contra as Drogas e a Convenção de Palermo contra a Organização Criminosa, do qual o Brasil é aderente. Não menos importante, a partir da década de 90, firmou-se, por iniciativa do G7, o Grupo de Ação Financeira Internacional, o Financial Action Task Force, o GAFI, também conhecido como GAFI, FATF-GAFI, do qual o Brasil também é parte. Temos a honra e a oportunidade de ter integrado aí a delegação brasileira, capitaneada aí pelo nosso COAF, pelo nosso head de delegação, Dr. Marconi, que é proveniente da carreira de AGU, mas hoje milita pela coordenação e representação do Brasil na delegação perante o GAFI. E o GAFI edita, então, 40 recomendações, que são 40 estándares internacionais de suma importância, em que o Brasil é signatário e aderente, e que esmiuçam, digamos assim, o teor das convenções de Viena contra as Drogas e Palermo, ambas de fundamental importância para o enfrentamento da criminalidade organizada, da qual nosso legislativo, já de forma muito salutar, internalizou grande parte daquelas disposições. Nesse sentido, gostaria de avançar e recordar que a lavagem de dinheiro nada mais é do que a movimentação dos ativos provenientes do crime. E a ideia que surgiu numa política criminal internacional é da asfixia do sistema financeiro para desestimular aqueles que venham praticando crimes em geral, infrações penais de qualquer natureza. E não menos importante, também o narcotráfico e a criminalidade organizada. Nesse sentido, o Grupo de Ação Financeira Internacional, com esteio nas convenções aqui citadas, propôs um sólido sistema de congelamento dos bens e ativos de qualquer natureza provenientes da prática de infração penal, como forma de desestímulo de mostrar as velhas máximas lá do direito romano, de dar a cada um o que é seu e fazer com que as pessoas vivam honestamente. Porquanto não é justo para uma sociedade que trabalha, acorda cedo, como se diz vulgarmente, suar a camisa, tolerar e permitir que aqueles que se valham de atitudes fraudulentas pela internet, ou do narcotráfico, ou de qualquer outra prática criminosa que assole o nosso país, venham a oferir recursos e viver de forma ostentatória, livremente, aí, sem qualquer outra sanção de contrapartida. Sintetizando, em termos de tipologias de lavagem de dinheiro, ou seja, a forma com que eles manejam os recursos do crime para tentar não chamar a atenção, como foi muito bem já colocado aqui pelo deputado Coronel Meira, temos aí desde atividades envolvendo criptoativos, pizzaria, restaurante, transporte coletivo, postos de combustíveis, ativos virtuais, crowdfunding, aquelas doações e rifas aí pela internet, atividade agropecuária, fazenda, lava rápido, cartões pré-pagos, transporte fronteiriço de valores, enfim, os meios e a criatividade humana transcende aí aquilo que nós possamos imaginar. E, tomando por base essas principais tipologias, gostaria de pontuar aqui um caso prático também desenvolvido pela Polícia Civil lá de São Paulo, em particular pelo Departamento de Polícia Judiciária da região 1, São José dos Campos, em que se apurou justamente uma situação de grande vulto de narcotráfico envolvendo João Cabeludo, cujo um dos filhos foi morto em 2017 em confronto com a Polícia Federal no estado de Alagoas, e o qual estava relacionado com participação do furto ao Banco Central em Fortaleza em 2005, onde houve aproximadamente ali a subtração de 164 milhões. Esse grupo, essa organização criminosa, capitaneada por esse tal de João Cabeludo, acabou por sofrer bloqueios da ordem de 60 milhões. Diversificaram o dinheiro do crime e do narcotráfico das diversas formas possíveis, por meio de hotel, motel, lava rápido, pizzaria, restaurantes e, não menos importante, também por meio de fintechs, possuindo a titularidade de uma delas chamada YesPay à época, que veio sendo amplamente divulgada aí pela mídia como não apenas sendo
composta societariamente por pessoas diretamente ligadas ao narcotráfico, como também auxiliando por meio das exposições no sistema financeiro a lavar o dinheiro e a circular os recursos da criminalidade. Avançando aqui um pouco mais, para além daquela situação do bloqueio de bens de 60 milhões que obtivemos êxito, tivemos diversas situações e transações esdrúxulas, como, por exemplo, da ordem de 6 milhões de reais, por pessoas que se constituíam numa formação societária de MEI, microempreendedor individual, sabendo que o faturamento anual presumido é muito abaixo disso. Vale dizer, contas bancárias, instituições financeiras e regimes contábeis de composições societárias inadequadamente utilizados para a movimentação do recurso do crime e de forma descarada, circulando valores muito além daquilo que é permitido pela norma legal. Ainda se valeram de hotéis, como foi aqui citado, também de lotéricas, os famosos bilhetes premiados, né, em que esses criminosos acabam por comprar, digamos assim, daquelas pessoas que vêm procurar a lotérica. Escuta, eu tenho um bilhete aqui para resgatar, como é que eu faço? Não, eu te pago um pouquinho mais, a pessoa fica desconfiada, mas acaba por vender, uma vez que acaba se facilitando ali a aquisição do recurso equivalente, até um pouco a mais, e a partir de então esses criminosos passam a resgatar esses recursos dos prêmios em questão, né? Bom, avançando então para além desse caso aqui que acabamos de ilustrar, complementando o que o doutor André já colocou aqui de uma outra região também do nosso estado, que trouxe a presença de fintechs, mostrando a atuação transnacional do crime organizado, gostaria ainda de lembrar que o Brasil sofreu a avaliação do Grupo de Ação Financeira Internacional no ano passado, e em particular no tocante às recomendações de número 21 a número 28, que tratam ali da supervisão, e também da supervisão do segmento chamado de atividades não financeiras, profissionais não financeiras designadas, em que envolve contabilidade, advocacia, acabou por não receber notas, digamos assim, tão convenientes ou tão desejadas como esperaríamos ou como gostaríamos, né? Isso porque há espaço para aprimoramentos, por meio de norma legal, por meio de políticas públicas, por meio de ações de todos nós aqui envolvidos. Nesse sentido, já avançando para algumas proposituras e tomando por escopo esta questão da avaliação no organismo internacional por parte do nosso país, a avaliação essa que é de suma importância para o risco país, para a economia interna, porquanto aqueles países que não se encontram em conformidade técnica, vale dizer, que não possuem normas legais, que internalizam as recomendações, os estándares e as convenções internacionais aqui citadas, e também que não possuam efetividade, quer dizer, não basta ter redigido na norma legal, mas também ter efetividade, esse país acaba por ser negativado e a sofrer embargos indiretos, como aqueles países que já sofrem, que se encontram listados a título ilustrativo, a Rússia, nesse episódio aí da guerra com a Ucrânia, entre outros aí, Iraque, outros países aí que se encontram listados, que ficam, digamos assim, isolados do resto do mundo em termos de câmbio, transação comercial internacional, inviabilizando que a economia interna daquele país prospere. Então, para que o nosso país não sofra o mesmo episódio, lembrando que nos encontramos num sistema de follow-up, de acompanhamento, no sentido de que temos que dar endereçamento a essas eventuais intercorrências, de suma importância aproveitar qualquer inovação legislativa para internalizar essas pendências e essas intercorrências. Nesse sentido, sugeriríamos aqui a implementação na norma de uma amplitude maior de regulação e de supervisão de todas as fintechs. Hoje, como nós sabemos, alguns arranjos de pagamentos, essas empresas vinculadas a maquininhas da vida, como dizem aí, né, correspondentes bancários. Correspondente bancário foi uma coisa que ganhou uma amplitude elevada aí num tempo recente, aí nos grandes eventos, para que o Brasil pudesse suportar os grandes eventos, e acabou vindo para ficar, e hoje se expandiu de forma exponencial, com um controle um pouco comprometido, digamos assim, né? Então, de fundamental importância, a regulação e supervisão de todos que operam no sistema financeiro. Inaceitável que qualquer entidade societária venha atuar sem ter a devida regulamentação e a devida supervisão correspondente. Sugerimos ainda a transparência e cadastro de beneficiários proprietários, assim como de procurações e todos os outros instrumentos,
No universo do crime organizado e da lavagem de dinheiro, não raras as vezes, as pessoas, os criminosos, colocam a propriedade em nome da sogra, do sogro, do filho, da namorada, amante, seja lá o que for, e já solicitam que este assine procuração para si, para que ele possa ter o domínio do fato, o domínio dos bens. Né? E aquela pessoa é chamada de laranja, não por acaso, no contexto internacional, recebe um apelido de stooge, né, em inglês, que significa pateta ou fantoche, né, porque acaba por ser realmente um fantoche nas mãos do criminoso, do verdadeiro peixe grande que está por trás. E nesse sentido, o Grupo de Ação Financeira Internacional recomenda elevado nível de transparência de propriedade como dever de cidadania, e que tenhamos cadastros efetivos, como nós temos a experiência bem-sucedida do CCS, cadastro de correntistas, cadastros unificados e bases unificadas de propriedades, de proprietários e de beneficiários proprietários, assim como de procurações, para que possamos perseguir o proveito da criminalidade, não só em nome daqueles que são os verdadeiros criminosos, mas também das pessoas que labutam como laranjas nas mãos dessas pessoas que emprestam CPFs para abertura de contas bancárias, isso muito comum hoje nas fraudes por meio de internet, leilões virtuais, essas coisas todas, cada vez mais crescente. Difícil que algum de nós aqui não tenhamos um parente, um amigo que não caiu num desses golpes, quer seja de venda pela internet de alguma coisa, quer seja de investimento, né? Inclusive com brasileiros constituindo sociedades fora do país. Eu sempre gosto de citar uma experiência de colegas aí da administração pública que me procuraram falando o seguinte: acho que eu caí num golpe porque não estão devolvendo meu dinheiro. Fiz uma aplicação, mas acho que o problema está no correspondente bancário aqui do Brasil e na casa de câmbio. Em meia hora de pesquisa por fonte aberta, mostrei para ele: o problema não está só na casa de câmbio e no correspondente bancário, mas também está lá fora. Brasileiros constituíram lá fora empresas, hospedaram um site num país e constituir a pessoa jurídica de fachada em outro país, normalmente recorrendo-se aí a paraísos fiscais, que são regiões, jurisdições que costumam favorecer um pouco mais o anonimato, dificultar a transparência e tudo mais. O brasileiro, como eu costumo brincar e dizer, né, todos falam que chineses estão em todo lugar do mundo, o brasileiro está partindo pela mesma linha também, inclusive para a prática de crimes. Para ir finalizando, recentemente tivemos uma alteração na recomendação número 4, que trata do bloqueio de bens. E o GAFI estabeleceu por acordo entre os países que cada um internalizaria normas legais que viabilizassem às autoridades da persecução penal, delegados de polícia, promotores, autoridades da unidade de inteligência financeira, a suspender instantaneamente, sem demora, sem o conhecimento prévio do investigado, porque é óbvio que se dermos conhecimento, ele vai dilapidar as contas e tudo mais, qualquer transação financeira suspeita, mediante posterior ajuizamento perante o Poder Judiciário. Isso já é feito no Brasil pela Lei de Congelamento de Bens do Financiamento do Terrorismo. Então, por que não aproveitarmos a oportunidade e internalizarmos mais um estándar internacional em consonância com as tratativas assumidas pelo Brasil? Eu sempre falo que somos bons de ir fora do país e assumirmos compromissos, só que precisamos fazer a nossa lição de casa. E por que não também viabilizarmos isso para garantir a segurança dos nossos cidadãos? No sentido de que isso inviabilizaria aquelas rápidas transferências entre contas bancárias e o saque em espécie na boca do caixa. Todos aqui têm conhecimento que raramente as vítimas têm conseguido recuperar os prejuízos das fraudes por meios virtuais e outras maneiras mais aí. E, por fim, como já foi falado aqui também, a questão da quebra de sigilo bancário, fiscal e bursátil, mediante posterior ajuizamento. Isso já é feito em Portugal, pelas autoridades de persecução penal, por que não também aqui pelo Brasil, em prol da celeridade. E, para encerrar, a composição pela legislação de forças-tarefas, o estímulo a ações coordenadas e prerrogativas das autoridades, como inamovibilidade, autonomia funcional. É de suma importância que aqueles que estiverem à frente do enfrentamento da criminalidade organizada detenham pelo menos parcela dessas prerrogativas. Se torna inviável combater crime organizado sem ter a certeza do local onde vou trabalhar. Se hoje inicio trabalhando aqui nesse local, por exemplo, e amanhã estou em outro sítio, por óbvio, não darei seguimento à investigação, eu, qualquer outra autoridade, o que dificulta bastante o avanço de qualquer trabalho da persecução penal. Muito obrigado, senhores, fico aqui à disposição de todos. Parabéns, delegado Robson, excelente narrativa aí, mostrou realmente os fatos, como acontecem. Isso é muito importante para que todos estejam assistindo aqui no Brasil, né, vejam como está infiltrado, né? Como está a malha exatamente do crime organizado no Brasil a nível da economia, de fazer com que o dinheiro financie, né, todos os crimes e todos os delitos. Queria convidar para a primeira participação virtualmente
Por 8 minutos, o Tiago Cirino de Moura Chinelato, delegado de polícia da Divisão de Crimes Cibernéticos do Departamento Estadual de Investigação Criminais. Seja bem-vindo à audiência pública. Boa tarde a todos. Vocês me ouvem? Todos me ouvem bem? Ouvindo bem. Gostaria de inicialmente cumprimentar o Coronel Meira, em nome de quem eu cumprimento todos os presentes, os nossos colegas delegados e todos aqueles que nos ouvem. Agradecer a oportunidade de representar aqui a Divisão de Crimes Cibernéticos do DEIC e poder falar um pouquinho sobre as nossas percepções sobre o combate, o necessário combate ao crime organizado. É sempre muito difícil falar depois dos colegas aí que já foram brilhantes, mas vamos tentar aqui trazer também algumas ideias. Fico feliz de ouvir os colegas, porque nós eu tive a oportunidade de perceber que nós estamos na mesma página, partilhamos ou compartilhamos das mesmas ideias ou das mesmas percepções sobre o que deve ser feito, né? Aqui, particularmente, a divisão, nos últimos 4 anos, vem buscando efetivamente esse combate ao crime organizado, à lavagem de dinheiro, sobretudo porque a criminalidade organizada ela mudou, ela migrou, ela passou ao ambiente virtual, então a divisão de crimes cibernéticos ganha nessa seara um protagonismo, ganha uma participação efetiva no combate ao crime cibernético. Se o Coronel Meira me permite só trazer 2 dados relevantes. Foram feitas em 4 anos 547 operações policiais, com 2.553 mandados de buscas cumpridos, para que nós tivéssemos a oportunidade de combater o crime organizado, ressarcir as vítimas, trazer a responsabilização penal e a responsabilização criminal, de uma maneira geral, a todos aqueles que estão envolvidos nessas práticas de crimes. E aí, falando um pouquinho da nossa percepção sobre ideias e como que o combate ao crime organizado e a lavagem de dinheiro pode acontecer de maneira mais efetiva, eu gostaria de falar um pouquinho dos laranjas, não daquele laranja que não tem sendo, mas do laranja consciente, que é cada vez mais presente nas nossas investigações, é cada vez mais presente no cotidiano do nosso trabalho. Então, nós assistimos por vezes, permita expor um pouquinho da experiência profissional, casos em que, em aplicativos de mensagem, grupos com milhares de pessoas agenciando pessoas para que elas abram contas, para que elas obtenham cartões de crédito, para ver satisfeito o processo posterior de lavagem de dinheiro. Então, às vezes, por ganhos pequenos, a participação dos laranjas, a participação efetiva deles dentro do sistema financeiro se apresenta como um grande problema nas nossas investigações, um grande problema no nosso dia a dia, porque através dos laranjas o crime organizado consegue, por vezes, fazer a passagem de milhões e milhões e milhões de reais, se não moedas estrangeiras, ou mesmo mais atualmente, com a utilização de criptoativos. Então, a facilidade com que se abre contas hoje em dia em instituições financeiras, sobretudo as fintechs, sobretudo aqueles bancos ditos digitais, que na verdade nem bancos são, têm uma atuação muito parecida como banco, mas são muitas vezes instituições de pagamento classificadas de uma maneira diferente dentro do nosso sistema financeiro. Então, uma primeira coisa relevante ou importante é o processo de responsabilização desses laranjas. É algo que deve ser efetivado e difundido para combater uma parte importante desse sistema de lavagem. Para além disso, e aí me permito usar a frase de um colega da Polícia Federal, o Eric, nós temos que dar início ao combate organizado do crime. A gente fala muito em crime organizado, mas nós precisamos nos organizar para combater o crime organizado. Porque sem a nossa organização, sem a criação de estruturas robustas, sem processo de inamovibilidade, como o Robson falou, sem processos de garantias institucionais, aqueles que estão investigando, fica muito difícil o processo de combate à lavagem de dinheiro. A tarefa se torna árdua demais, o fardo se torna pesado demais. Então, esse tipo de organização é muito importante. Isso já existe através, muitas vezes, do Ministério da Justiça, uma organização entre as delegacias que combatem crimes eletrônicos, as delegacias de crime cibernético, mas ela precisa ser ampliada, precisa ser efetivada para que através dessas delegacias, através das trocas de informações, através desse tipo de trabalho, isso se torne mais efetivo. Um outro ponto que eu destaco a relevância
é treinamento e capacitação. Hoje há um processo muito difícil de entender, por exemplo, para muitos profissionais, o que é o blockchain, como se dá uma operação de criptomoedas, como isso acontece no dia a dia, quais são os processos possíveis de lavagem de dinheiro utilizados para aí sim formar doutrina, formar conhecimento, formar técnicas de investigação para combater essa prática. Então, cada vez mais que sejam fornecidos cursos, treinamentos e capacitação para trazer conhecimento técnico aos policiais, de uma maneira geral, com certeza vai efetivar esse processo de combate à lavagem de dinheiro. Eu destaco ainda um outro ponto de igual relevância, que é a relação entre o público e o privado. Nós temos observado, durante o período em que estamos atuando aqui na Divisão de Crimes Cibernéticos, que onde há uma parceria mais efetiva entre o público e o privado, onde há uma troca de informação entre o público e o privado, onde há um processo de entendimento, onde o público e o privado têm o mesmo objetivo, que é o combate à lavagem de dinheiro, as investigações são mais efetivas, os processos de investigação são mais efetivos. Então, a colaboração das instituições. E aí poderia destacar, por exemplo, a participação ou a colaboração da FEBRABAN com as atividades que são desenvolvidas nos processos investigativos. Esse processo permite um avanço maior nas investigações. Para além disso, nós já tivemos a oportunidade de conversar bastante com a Anatel. Então, nós tínhamos um problema latente, que era a utilização aí dos aparelhos telefônicos para a prática de crimes e, por que não, instrumentos, em algum momento, desses processos de lavagem de dinheiro que permitem as transações financeiras, permitem que sejam realizadas toda a sorte de procedimentos. A Anatel tem recebido nossas recomendações de que os processos de abertura de conta telefônicas, os processos de cadastro de clientes, de cadastro de chips, eles têm que ser controlados, eles têm que observar regras mais rígidas para evitar problemas de todo tipo que permitam ao usuário, permitam ao fraudador, permitam ao criminoso que ele utilize desses recursos digitais para lavar dinheiro. E, para além disso, a recomendação que eu acho talvez mais importante é que deve existir ou passar a existir um aumento da regulação na abertura dessas fintechs, um aumento na regulação da abertura dessas instituições de pagamento, um aumento da regulação nas aberturas das empresas de maquininhas para evitar que essas empresas sejam criadas para lavar dinheiro ou, depois de criadas, elas sejam utilizadas para lavar dinheiro, permitindo, assim, a disseminação e dificultando o processo de acesso às informações pelas autoridades policiais ou pelos outros personagens envolvidos na persecução penal. Esse processo de obter as informações deve ser facilitado e o aumento da regulação, com certeza, vai trazer benefícios muito grandes aí ao dia a dia da investigação e o combate à lavagem de dinheiro. Muito obrigado aí pela oportunidade. Nós aqui agradecemos, delegado Tiago Cirino, e realmente bastante esclarecedor também, acrescentando exatamente as informações. Queríamos agora convidar para participar também virtualmente Robson Sakiyama Barreirinhas, secretário especial da Receita Federal do Brasil, virtualmente por 8 minutos, representando... certo. Então, Nemer Bosco da MOIS, auditor fiscal e delegado da Delegacia de Instituições Financeiras, representando exatamente o Robson, secretário especial da Receita Federal do Brasil. Seja bem-vindo por 8 minutos para exatamente participar e trazer esclarecimentos e sugestões para esse tema tão palpitante que estamos debatendo nessa tarde. Boa tarde, vocês me ouvem bem? Estamos ouvindo bem. Obrigado. Eu gostaria inicialmente de saudar, o senhor deputado presidente da mesa, agradecer muito a chamada da Receita Federal a contribuir. Nós temos bastante a contribuir também nesse tema, Nós, já entrando aqui na exposição, vou trazer aqui alguns aspectos também, algumas percepções da Receita Federal que nós temos nesse tema, e também algumas propostas
para contribuir para a melhoria também do nosso trabalho, né? Inicialmente, né, de se destacar que a Receita Federal ela é um órgão que detém muita informação, né? Então, uma das várias informações que nós detemos também tem ligação com a Lei Complementar 105, são informações financeiras, mas nós detemos muitas informações, declarações dos contribuintes, né? E também apoiamos bastante a investigação, fazemos operações aí com o Ministério Público, Polícia, né? Apoiamos também esses trabalhos e também interagimos bastante com os órgãos de supervisão, né? Banco Central, Comissão de Valores Imobiliários. E nesse contexto em especial, eu queria destacar a questão do que por vezes nos dificulta um pouco na troca de informações, que é de um lado o sigilo fiscal e de outro o sigilo bancário, né? Nós temos promovido e aprimorado os convênios com o Banco Central, com o CVM, mas nós temos algumas limitações. E também, né, em apoio às operações, em apoio à polícia, ao Ministério Público também, temos dever do sigilo fiscal, né? Então, acredito que alguma revisão, alguma ampliação, pensando no combate ao crime organizado, seria salutar uma revisão aí, principalmente pensando no intercâmbio de informações, tá? De outro lado, também, algumas competências para avanço da Receita Federal, no sentido do que vemos aí, nós temos avançado e reestruturado a Receita Federal, de acordo com práticas internacionais, né? E nós temos aí alguns institutos tributários que têm competências mais aprimoradas do que o Brasil, principalmente para enfrentar os ilícitos tributários, ilícitos aduaneiros, né? Além do próprio crime de sonegação. E temos participado de intercâmbios de informação, né? Nós temos um intercâmbio de informação financeira, que nós trocamos informação com demais administrações tributárias ao longo do mundo. E então são caminhos ali, são atuações que a Receita Federal ela desenvolve, tá? E na sequência eu queria expor um pouco aqui, falar de alguns instrumentos que a gente tem percebido a utilização, né, diante desse trabalho que eu coloquei aqui antes, né? Alguns instrumentos do mercado financeiro, um deles já foi citado pelos palestrantes anteriores, né? As instituições de pagamento. Nós temos notado muito as instituições de pagamento sendo utilizadas aí pelo crime organizado, como o banco deles, digamos assim, né? As instituições financeiras maiores, os maiores bancos, eles têm aí estruturas de prevenção à lavagem de dinheiro mais robustas. Então, esse novo mercado das fintechs, dos bancos digitais, ele veio basicamente para proporcionar aí facilidade, né, para os agentes em geral, para a economia em geral, mas isso também acaba flexibilizando a abertura de contas, acaba flexibilizando uma série de questões que os bancos maiores têm, né? Então, contas de pagamento são utilizadas muito pelo crime organizado, relacionamento dessas instituições de pagamento com algumas instituições financeiras menores. É um mercado muito intermediado, né? O fluxo financeiro ele corre entre as instituições financeiras, né? E nós vemos também instituições de pagamento se relacionando aí com instituições financeiras de menor porte, né? E não tem tanto uma estrutura de prevenção à lavagem de dinheiro tão robusta, né? E também queria destacar que nós temos a nossa coleta de informações financeiras através da lei complementar, o artigo 5º, né, que nos permite buscar informações aí, receber informações das instituições financeiras, mas são informações cadastrais e movimentações globais, né? Então, nós passaremos ano que vem também a colher essas informações das instituições de pagamento, tá? O outro agente também, para além do que foi comentado, que nós temos detectado, são os fundos de investimento. E aí já coloco também uma sugestão de se ouvir a Comissão de Valores Imobiliários, né? Existe uma estrutura que também vem sendo utilizada, a gente tem percebido, que são os fundos de investimento exclusivos, aqueles que têm alguns restritos, que têm poucos cotistas, tá? Esse mercado, ele no primeiro momento, foi utilizado muito por grandes fortunas para estruturar investimentos mais complexos, né? E essas estruturas permitem que o próprio administrador a instituição financeira administradora dos fundos de investimento, elas tenham relação com o próprio gestor dos investimentos, com os cotistas. O fundo de investimento ele foi concebido para ter uma independência, né? A concepção de independência dessas partes. Uma instituição financeira cria um fundo de investimento, contrata um gestor de investimentos e busca investidores. Nos fundos que nós conhecemos, os fundos de varejo, essas estruturas são independentes, mas no fundo exclusivo, essas estruturas costumam se confundir. No caso das grandes fortunas, né, o próprio detentor da grande fortuna ele também administra ali os investimentos.
Mas no caso do crime organizado, ele tem usado essa facilitação dos fundos exclusivos também para aportar recursos para o sistema financeiro. Então, através, muitas vezes, de cascatas de fundo de investimento, né? E isso também permite uma ocultação, uma dificuldade de se identificar a origem dos recursos. Você tem fundos em cascata, e esses fundos, mais adiante, eles investem em empresas, eles investem através de ações, tem os fundos de investimento em participação, eles investem muito, temos visto também, investimento por dívida. E aí um outro instrumento também que vem sendo usado são as debêntures, né? A gente tem uma transparência maior no quadro societário de uma empresa, mas quando você vê o quadro de detentores da dívida da empresa, isso passa pelo mercado financeiro e tem passa pelo sigilo fiscal, esse arcabouço aí da lei complementar. Então é muito mais fácil identificar um sócio de uma empresa do que um credor de uma empresa, né? Então as empresas têm emitido debêntures, os fundos de investimento têm comprado essas debêntures, né? E então o sócio muitas vezes é um laranja, né? O sócio das empresas é um laranja, mas o debenturista é um fundo de investimento que está ligado aí ao crime organizado. Então a gente tem visto, então, resumindo aqui, um interrelacionamento dessas estruturas, né? Instituições de pagamento, fundos de investimento e a emissão de debêntures, emissão de dívidas, também por essas empresas que são aí colocadas em nome de laranjas, né? Vale também colocar também a questão das criptomoedas, que é um assunto amplo e é de conhecimento, que, principalmente nas remessas internacionais, tá? Mas a gente também está avançando na Receita Federal no intercâmbio de informações sobre criptomoedas, que é capitaneado pela OCDE. Temos avançado nisso também. E vale também destacar a questão do mercado de câmbio, da flexibilização do mercado de câmbio. Nós ainda nos deparamos muito com operações de câmbio fictícias, né? Os bancos não têm as informações devidas. O mercado de câmbio foi muito flexibilizado para agilizar, para dar agilidade às remessas internacionais, mas o fato das operações aduaneiras não serem de conhecimento permite que sejam criados documentos falsos e as empresas consigam, aí, os criminosos consigam fazer remessas ainda inventando declarações de importação, esse tipo de artifício, tá? Por fim, eu queria destacar aqui, reforçar a questão da Lei Complementar 105, tá? É de grande utilidade para a Receita Federal, que também apoia toda essa investigação. O artigo 5º é um grande instrumento que nós temos para perceber informações do mercado financeiro, mas falta um pouco de efetividade no sistema mais coercitivo, com que a gente trabalhe junto às instituições financeiras e consiga fazer com que elas realmente apresentem as informações da maneira devida. Um sistema de, como nós temos tratado no Federal muito, abordagem de conformidade junto aos contribuintes, e temos feito também junto às instituições financeiras para que elas apresentem as informações do artigo 5º da lei complementar, mas o sistema de punição ele é um pouco carente de efetividade, né? E, como eu disse anteriormente também, nosso intercâmbio de informações também com os órgãos reguladores, ações conjuntas com os órgãos reguladores, conseguiriam dar mais efetividade a essa coleta de informações da Receita Federal. Então, com isso, finalizo aqui minha fala, agradeço novamente a participação e espero ter contribuído aí para esse debate. Obrigado. Nós aqui agradecemos, Nemer Bosco, pela sua participação. E eu quero dizer aqui que a todos os senhores que estão participando, que a Frente Parlamentar Mista de Combate à Corrupção utilizará todas as indicações dos palestrantes para apresentar propostas legislativas em prol do combate efetivo à corrupção. A coordenadora Silvia Apim nos comunicou que, em nome da Frente, protocolará os projetos ainda esta semana. Quero dizer aos senhores que essa semana passada, e aí quero registrar aqui a presença do nobre, ilustre deputado federal pelo Rio Grande do Norte, General Girão, que nos honra muito com a presença, e também é um dos grandes combatentes do crime organizado no Brasil. Quero dizer que coloquei em pauta, tá certo, todos que estão nos vindo aqui, para o futuro presidente desta casa, Hugo Mota, que, na minha visão, esta casa só existe exatamente por dois grandes grupos de trabalho. Primeiro são as comissões, da qual fazemos parte. E segundo, e com o mesmo valor e com a mesma importância, são as frentes parlamentares. O que acontece? Esta casa abandona totalmente as frentes parlamentares. Não existe nenhuma estrutura da Câmara Federal para as frentes parlamentares. Eu participo de 4 frentes parlamentares.
Sou o presidente da Frente Parlamentar de Combate à Corrupção. Esta semana fui eleito como coordenador da Comissão de Segurança Pública do Campo da FPA, que é a maior frente, tá certo, da agropecuária do Brasil, organizada, inclusive que tem sede própria aqui em Brasília, faz um belíssimo trabalho, nós participamos, que foi reeleito agora o nosso Pedro Nupion como presidente. Participo também, da qual vou assumir agora a presidência, em virtude da saída do deputado Ricardo Silva, se elegeu prefeito lá em Ribeirão. Eu estou assumindo a Frente Parlamentar dos Oficiais de Justiça do Brasil. E sou vice-presidente da Frente Parlamentar das Guardas Municipais. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou efetivamente, vários parlamentares que querem trabalhar pelo povo brasileiro, se debruçando, porém, que não existe estrutura. Compromisso do próximo presidente, Girão. Vamos ter um espaço, as frentes parlamentares nessa casa vai ter um espaço, onde vai ter uma secretária, onde vai ter uma equipe técnica para trabalhar, tá certo? Aí sim, a gente pode falar, tá certo, com seriedade, no combate à corrupção e também ajudar os outros segmentos, todas as outras frentes parlamentares que existem. Porque a gente vai criar um banco de dados, a gente vai pegar toda essa contribuição que os senhores nessa tarde estão trazendo para nós, para a gente poder fazer um diagnóstico. Termos pessoas técnicas aqui para poder manter contato com os senhores. E eu tenho certeza que a sociedade civil do Brasil tem total interesse. O homem trabalhador, desde o pequeno trabalhador até o grande empresário, tem total interesse em nos ajudar. Porque eles estão investindo, o pequeno com seu trabalho, tá certo? E o maior investindo recursos, dinheiro. Os homens de bem que pagam esses impostos e que precisam fazer com que esse dinheiro suado do povo brasileiro, tá certo? Seja respeitado e a gente consiga realmente debelar esse câncer que é o crime organizado, que é a lavagem de dinheiro no Brasil. Com a palavra, antes do próximo orador, nosso amigo e irmão General Girão. Deputado Coronel Meira, presidindo essa sessão, senhores delegados aqui presentes, participando do evento, a todos presentes ou via virtual, a todos que nos assistem nesse momento aqui, ou gravado pela TV Câmara, eu quero dizer para vocês, eu fui secretário de Segurança durante 7 anos, em 2 estados da Federação, um na fronteira norte do Brasil e outro no Nordeste. E ainda fui também secretário de Defesa Social de um município do Rio Grande do Norte, o segundo maior município, chamado Mossoró. O enfrentamento ao crime organizado, o enfrentamento a essas facções criminosas que nós temos chamado aqui de grupos terroristas, isso daí não é de hoje, né? Se a gente parar no tempo aí, no começo do século passado, o sertão teve Lampião, que aterrorizava todo mundo e acabou sendo depois eliminado, né? Neutralizado, vamos dizer assim. Mas o novo cangaço surgiu. E o novo cangaço passou a fazer assaltos, explosões a carro-fortes, enfim, aterrorizando as pequenas cidades do interior. São vários os exemplos aí desse novo cangaço que a gente não consegue combater. E aí nós tivemos alguns atos que hoje a gente para poder pensar, porque a história não falha, a história não nega, né? Nós tivemos um ministro do STF que proibiu a polícia do Rio de Janeiro de subir nos morros, chamados antigamente de favela, mas não pode mais chamar de favela, agora é comunidade. Proibiu de subir nas favelas. Moral da história, os caras se organizaram lá em cima. Rapaz, isso é inevitável, né? Construíram túneis ali para fugir da polícia e passaram a comandar o crime. Até o ponto que a gente está vendo aí esses dias a notícia de que uma das facções criminosas terroristas, né, tem um banco agora para poder manobrar o dinheiro. Eu não digo nem lavar, porque eu gostava de falar Lava Jato, mas a Lava Jato é um grande exemplo. Uma operação que desbaratou uma quadrilha enorme de gente da política, gente de empresários, de tudo que é área. E hoje está todo mundo sendo inocentado. Alguns até por conta da prescrição do crime, por conta da idade, os crimes estão prescrevendo. Só o Brasil mesmo que tem essa imoralidade de saber que o cara é bandido. Vocês lembram da história do Ronald Biggs, o famoso assalto ao trem pagador, lá, o cara lá da Inglaterra? O cara foi descoberto aqui no Brasil depois de mais de 30 anos. E foi levado para a Inglaterra e ficou preso lá.
tem prescrição porcaria nenhuma. O cara tinha mais de 70 anos na época. Eu já era secretário de Segurança quando aconteceu isso. Então, meus amigos, se nós não mudarmos isso daí, e aí eu digo, aqui precisa se começar a mudar. Aqui, nessa casa, para que as leis possam ser rígidas e que possamos exigir a correta interpretação da lei. Por quê? Porque a gente estava ontem numa audiência pública aqui com a presença do ministro da Justiça e um dos assessores dele, um delegado de Polícia Federal, teve a audácia de depois na entrevista dizer que o artigo 53 da Constituição não diz que os deputados e senadores são invioláveis por quaisquer opiniões, palavras e votos. Então eles estão querendo, ousando afrontar a Constituição Federal. O próprio Supremo Tribunal Federal está interpretando de maneira errada o que o Constituinte colocou. E o Constituinte colocou quaisquer por causa de Márcio Tomás do Márcio Moreira Alves. A fala do Márcio Moreira Alves no plenário intentou colocar isso daí. E não satisfeito, eles colocaram, não somente no plenário, eles colocaram quaisquer opiniões, palavras e votos. A palavra quaisquer colocada ali, ela quer dizer que é em qualquer lugar. Quaisquer palavras, em quaisquer situação, em quaisquer lugares que venham a acontecer. Então, é importante demais que a gente esteja lidando disso daqui. Cumprimento a Polícia de São Paulo, que eu tenho um orgulho muito grande aí pelo trabalho que vocês fazem, e espero que a gente consiga dar andamento, porque ontem eu cobrei do ministro, não adianta, não basta o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que está cheio de gente que não entende de segurança pública, porque nem todo promotor entende de segurança pública, nem todo promotor trabalhou em investigação, trabalhou atrás do bandido com a pistola na mão ou na cintura, nem todo mundo fez isso daí. Então, eu cobrei dele o seguinte: ministro, não é suficiente o senhor, a sua equipe, dizer que foram identificadas 82 facções criminosas no Brasil. Eu perguntei para ele, e daí? O que estamos fazendo para poder pegar essas facções criminosas e taxá-las de organizações terroristas, construirmos algum espaço para esse pessoal ficar trancafiado e não deixar que nenhum juiz possa usar a caneta para liberar um vagabundo desse, porque esses vagabundos, eles estão dominando o país e a gente não pode aceitar isso. Nós que fazemos a segurança pública, porque eu me considero ainda um operador da segurança pública, eu não deixei de fazer isso de maneira nenhuma, nós que fazemos a segurança pública, agora a gente legisla, Você foi operador da segurança pública no combate, na prevenção e na repressão. Agora a gente está legislando a favor da segurança pública. Então, nós que somos operadores, nós não podemos permitir isso aí de maneira nenhuma. E temos que dar um tratamento digno para a vítima e um tratamento digno também para o bandido. O bandido que tem que ser tratado como? Como bandido. Então tem que acabar com a saidinha, tem que acabar com esse negócio de visita íntima, tem que acabar com todas essas regalias que eles não merecem. Tá bom? Então eu queria parabenizar vocês aí pelo evento e que vamos fazer outro sim, cobrando. Talvez essa reunião para discutirmos as facções criminosas, a gente tem que fazer até de forma sigilosa, porque cada um de nós aqui que chamamos bandido de bandido, estamos sujeitos aos bandidos assistirem isso daqui e quererem perseguir a gente. Então essa é a verdade que o Brasil vive, tá bom? Então parabéns a vocês e que Deus nos proteja. Eu estou indo para o gabinete lá que tem gente me esperando. Obrigado. Parabéns, General Girão, como sempre, muito lúcido, colocando com muita coragem a situação que vive a segurança pública do nosso país. Queríamos agora ouvir, por meio virtual, Fábio Ramazini Bechara, promotor de Justiça e Repressão à Sonegação Fiscal, representando Paulo Sérgio de Oliveira Costa, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. Com a palavra, Dr. Fábio. Sua Excelência, deputado federal Coronel Meira, pessoa de Vossa Excelência, cumprimento todos os nobres parlamentares presentes nessa sessão. Queria registrar a minha honra e pela oportunidade desse espaço de dialogar e de contribuir de alguma maneira com o aperfeiçoamento dessa agenda liderada pelos senhores na Câmara dos Deputados. Então fica aqui meu registro de admiração, respeito e meu agradecimento pela oportunidade e pelo espaço. Vou tentar aqui ser o mais objetivo possível.
eu não quero ser repetitivo em relação àquilo que já foi colocado, mas fazendo coro um pouco em cima do que os meus antecessores já disseram, eu gostaria de acrescentar ainda que dentro desse cenário, né, identificado a partir das investigações sobre a atuação e a infiltração das organizações criminosas, não só no sistema financeiro, mas no sistema econômico como um todo, não é? Em particular, ao que disse o colega auditor da Receita Federal, nos fundos de investimento, eu acrescentaria, além dos fundos de investimento em participação, os fundos de direitos creditórios, os fundos mobiliários, que são estruturas que, de certa maneira, vão possibilitando assegurar o anonimato em relação ao beneficiário final na pessoa dos seus cotistas, que de alguma maneira aportam os seus recursos dentro destes fundos. Mas tentando avançar aqui um pouco mais e tentando trabalhar em cima de propostas e sugestões, né, bastante concretas, eu diria que, entendendo que o incremento da transparência, a rastreabilidade, pode ser aperfeiçoado de modo a qualificar a capacidade de detecção, vigilância, e aí eu não me refiro única e exclusivamente às ações nos órgãos de investigação, porque o que as investigações nossas revelam, do Ministério Público, das polícias civil, federal, é que nós sempre chegamos depois, nós sempre chegamos tarde quando chegamos. Isso, não tem a menor dúvida, é um grande incentivo para o criminoso. O criminoso sabe que demora a ser detectado. E quando é detectado, e nós fazemos as inúmeras operações, e as polícias, os ministérios públicos se aperfeiçoaram sobremaneira na sua capacidade de investigação, a gente sabe que chega depois. O nosso esforço de recuperação é muito baixo e isso impacta muito pouco na vida dos criminosos que sabem que o sistema corre a favor deles. Pensando dessa maneira, no incremento da transparência e da própria rastreabilidade, uma primeira sugestão que me parece muito interessante é adotar como documento fiscal obrigatório em todo o país o modelo da nota fiscal eletrônica da Receita Federal do Brasil. Esse modelo de documento fiscal, ele permite a rastreabilidade de todas as transações em todo o fluxo da cadeia. Um exemplo recente, uma mudança feita pela Receita Federal do Brasil em relação à inserção do ouro no mercado, reduziu em 80% o mercado ilegal de ouro no país. Então, o modelo do documento fiscal da Receita Federal do Brasil, eletrônico, ele é um documento testado, altamente confiável e que traria um aporte extremamente relevante de rastreabilidade e transparência em todo o fluxo transacional dentro do país, inclusive em relação àqueles que residem, os não residentes, aqueles que se encontram fora do país. Um outro aspecto que eu queria reforçar, já dito aqui pelo Dr. Robson, é o congelamento administrativo de bens. O congelamento administrativo de bens e sujeito a uma confirmação judicial posterior. Na verificação da primeira situação, no primeiro indício, não é, de que existe um ilícito ou uma irregularidade, o sujeito tem que ser chamado a demonstrar qual é a origem daquilo. Esse é um outro ponto, nobre deputado. As pessoas precisam entender que o Estado não tem que provar a origem ilícita. Somos nós que temos que provar que a origem do que a gente tem lastro. E todas essas operações, uso de empresa de fachada, uso de pessoas laranjas, como já dito pelos colegas delegados, testas de ferro e etc., isso gera uma inversão extremamente perversa para o Estado. De nós temos que provar a origem ilícita de alguma coisa. Agora, quando eu passo a tratar desse assunto dentro de uma outra perspectiva, não é? E passo a admitir que o órgão regulador e controlador possa congelar administrativamente os bens, ele não está perdendo nada. Eu só vou passar a exigir dele, olha, me prova aqui a origem disso e o lastro disso que você está me dizendo. É a mesma coisa, todos nós aqui, servidores públicos, fazemos as nossas declarações e até o 31 de julho temos que entregar as nossas declarações de imposto de renda. Não é para matar a curiosidade das nossas corregedorias, é para que a gente seja fiscalizado.
para saber se o nosso estilo de vida como servidores públicos é compatível com a vida que a gente leva. Coisa simples, nada além disso. Eu não estou te chamando de corrupto, eu não estou te chamando de lavador de dinheiro, eu pura e simplesmente estou avaliando o quanto que o seu comportamento ele é ou não compatível com a seriedade e o nível de transparência que se exige do servidor público. E do ponto de vista do movimento financeiro dentro do sistema bancário e de outros modelos não bancarizados, como as fintechs já colocados por aqui, da mesma forma. Eu vou inserir um recurso dentro do sistema financeiro, seja por meio de um banco ou de uma fintech, uma pergunta muito básica para quem está colocando o recurso. Qual é a origem desse recurso? Qual é o lastro desse recurso? E lastro oficial, não é uma declaração pura e simples dizendo que aquilo veio de herança ou que aquilo veio de um bilhete premiado, como dito aqui pelo Dr. Robson, e outras situações que saltam aos olhos. Uma terceira sugestão, deputado, que me parece também importante tentar resgatar, não é? E talvez o momento seja muito oportuno, que é a regulação, de uma vez por todas, da ação civil de perda de bens no Brasil, que é o que historicamente se denominou ação civil de extinção de domínio, mas cuja terminologia mais adequada é ação civil de perda de bens. Em situações em que eu não tenho lastro em relação ao patrimônio e que eu posso perfeitamente ser objeto de uma ação civil pública para que eu venha a perder esses bens, se eu não provar a origem lícita. Eu não estou acusando ninguém de crime. Eu estou pura e simplesmente dizendo que eu não tenho título bom que justifique a posse ou a propriedade daquele bem móvel, imóvel, uma ação, seja lá o que for. Então, a ação civil, esse projeto de lei que já tramitou nessa casa, da ação civil de perdimento de bens, abro aspas, extinção de domínio, eu vejo como muito oportuno, porque essa é uma ferramenta que tem um potencial muito grande de gerar iniciativas relevantes. Por exemplo, a morte desse delator aqui de São Paulo, conhecido como lavador de recursos de uma organização criminosa, todo o patrimônio que ele amealhou, ele não é mais réu numa ação penal porque ele morreu. O que vai ser feito com esse patrimônio dele ilícito? Vai transferir normalmente para a família dele? Vai passar para os seus herdeiros? Ou seja, vou usar uma ação de inventário para oficializar e esquentar um dinheiro de alguém que é criminoso e que morreu? A mesma coisa aconteceu em relação às empresas de ônibus aqui em São Paulo, uma delas, em que parte do capital societário é de traficantes que foram assassinados e a família herdou. Então eu uso um mecanismo legal para oficializar um recurso de origem lícita de quem veio a falecer. Então, nesse sentido, a meu ver, a ação civil de extinção de domínio ou ação civil de perdimento de bens, o projeto de lei que já tramitou nessa casa, seria muito bem-vindo à retomada em relação à sua tramitação. Uma outra medida, se me permite, mais um pouquinho aqui, extrapolar o tempo, deputado, e que Fique à vontade, o senhor não sabe a contribuição que o senhor está dando para todo o Brasil. Fique à vontade. Muito obrigado, muito obrigado. O outro dado que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores, deputado, nós, principalmente nós, delegados, promotores que trabalhamos com a investigação, na investigação, não é? E que nos deparamos, não tem um caso que a gente não se depara com empresa de fachada, ou um testa de ferro, ou um sócio laranja, seja lá o que for. Existe um ponto nevrálgico nessa história que se chama as juntas comerciais. As juntas comerciais não fazem qualquer tipo de controle em relação à verificação da integridade e da confiabilidade da informação que está sendo levada para registro. Se contrata um despachante, ele chega no balcão da junta comercial e apresenta os documentos e ninguém checa absolutamente nada para saber se aquela informação ela é fidedigna. Então, esse olhar sobre as juntas comerciais e a padronização de procedimentos em nível nacional, no que se refere à exigência por parte de quem vai registrar, por exemplo, deputado, uma alteração de objeto social. Porque quando a gente vê em fraudes licitatórias, por exemplo, uma situação em que a empresa ela começa com um objeto social que é varrição e, na sua conveniência, ela muda para a construção de estrada. E não é feito nenhum tipo de verificação de exigência para explicar qual é a capacidade que ela está revelando, né,
para mudar, fazer uma alteração de objeto social. Ou ainda alteração do capital social. Ela tem um capital social de R$10.000, ou é uma microempresa, como dito pelo Robson, e ela vira uma SA com 30 milhões. Da onde vem o dinheiro? Como é que esse dinheiro está sendo integralizado? E nada é exigido da empresa. Então, são mudanças, ajustes que podem ser feitos dentro desse contexto, não é? Que vão gerar um impacto enorme, deputado, enorme na nossa capacidade do Estado brasileiro de prevenção, controle e repressão. De prevenção e controle não tenho a menor dúvida, e de repressão também, porque na repressão eu vou me valer, eu vou me utilizar de todo esse histórico de documentação que vai ser gerado em função dessas alterações que porventura venham a ser feitas. No mais, eu acredito que seja isso. Eu queria cumprimentá-los pela iniciativa, agradecer enormemente a oportunidade e o espaço de poder contribuir com o Estado brasileiro. Uma honra mesmo. Muito obrigado, deputado. Nós aqui agradecemos a sua participação e quero dizer a todos que esta tarde e noite aqui, estamos saindo do V0, tá certo? É o primeiro pontapé que estamos dando, né, através da nossa grande deputada Silvia Iapim e todos que fazem parte, o Polon, né, o Ramage, eu, enfim, vários parlamentares aqui que estão preocupados exatamente nesse combate ao crime organizado e à lavagem de dinheiro. Queríamos abrir agora aqui o espaço para os participantes. Alguém quer fazer alguma pergunta, colocar alguma sugestão aqui nesta audiência pública? Terminados os debates, vou franquear a palavra aos convidados por 1 minuto, caso queiram fazer as considerações finais. Bem, mais uma vez, deputado Coronel Meira, agradecer pela oportunidade, agradecer também a deputada Silvia Iapim, que nos fez o convite para participarmos hoje dessa grande audiência e que foi bastante esclarecedora. Agradecer também ao deputado delegado Palumbo, que fez a indicação do nosso nome para que participemos. Parabenizar a todos que fizeram aqui brilhantes exposições e dizer que encaminharemos as propostas, as sugestões por escrito a esta comissão por intermédio dos excelentíssimos deputados. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Eu queria aqui, para finalizar, parabenizar, tá certo? Parabenizar o governador do estado de São Paulo, né? Nosso governador Tarcísio Freitas. Parabenizar a sua coragem de colocar, tá certo, um parlamentar desta casa, deputado federal, que muito nos honra, e irmão meu de farda, tá certo, o nosso capitão Derrites. Ele está sendo bombardeado nas mídias sociais. Quem incomoda tem que ser, né? Eles estão sendo bombardeados por causa das câmaras nos policiais. E aí agora, inclusive hoje à tarde, eu vi um discurso aqui de um parlamentar de esquerda, né, exatamente criticando, porque o governador disse que pouco importa, tá certo, que está se lixando, né, para quem critique o policial usar ou não as câmaras. Quero dizer que estão no caminho certo. Bandido é para ser tratado como bandido. A preocupação da gente aqui como parlamentar e desse parlamentar que fez esse discurso, que não quero citar o nome, tá certo? É com a população, é com o povo brasileiro que está oprimido, que está preso em suas residências, nas suas ruas, nos seus bairros. Qual o município do Brasil que o problema violência não aflora fortemente? O maior debate hoje no Brasil não é mais educação, não é mais saúde, é segurança pública. E aí temos que ter coragem, como tem o governador de São Paulo, como tem o governador de Goiás, que permite com que as suas instituições, Polícia Militar, Polícia Civil, tá certo? Inclusive Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, que eles dão apoio, possam trabalhar. Pena, tá certo, que o presidente do nosso país, que está aí à frente, seja um dos maiores ladrões
quem está dizendo é Coronel Meira, ladrão, que está à frente da presidência do Brasil. Então fica difícil, muito difícil a gente conseguir combater o crime organizado, a gente conseguir resolver lavagem de dinheiro, porque existe hoje, tá certo? E aí quem está dizendo é Coronel Meira e assumo, tá certo? Existe hoje uma proteção para quem realmente no Brasil comete ilícito. Mas nós aqui na Câmara estamos atentos. O presidente desta comissão, deputado Alberto Fraga, com muita paciência, com muita benevolência, levou esse ano realmente esta comissão a ser a comissão que mais trabalha nessa casa, que mais resolve verdadeiramente os problemas da sociedade brasileira. E vamos agora, final de ano, vamos entregar um pacote, senhores delegados aqui. A Câmara, para a semana, vai votar um pacote da segurança pública, onde vamos aprovar aqui leis que são necessárias para a gente tentar minimizar o crime organizado no Brasil. Como saidinha, como audiência de custódia e tudo isso que existe, que só faz beneficiar, tá certo, o malfeitor, o bandido. E a sociedade, a senhorinha, os nossos filhos, aquele povo pobre que tem que acordar de madrugada e pegar um ônibus para ir trabalhar, e que à noite, que quer estudar, sai de um trabalho para uma faculdade e chega de madrugada na sua residência, está sendo assaltado. Assaltado no ônibus, assaltado na esquina, assaltado na saída da faculdade. Isso tem que acabar. O povo brasileiro não aguenta mais a situação que vive de insegurança o nosso Brasil. Meu muito obrigado, não é desabafo não, é para a gente trazer aqui a verdade, este é o meu papel, por isso fui eleito pelo povo pernambucano, por isso faço parte da segurança pública, por isso faço parte sim da bancada da bala, e não tenho vergonha de dizer isso não, tá certo? Bandido é bandido, e bandido bom para mim é bandido morto. Encerramento, quero agradecer em nome desta comissão a participação dos convidados que nos honraram com as suas exposições e esclarecimentos, e a todos que participaram desta reunião extraordinária de audiência pública. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar esta reunião. Antes, porém, convoco reunião extraordinária de audiência pública para terça-feira, dia 10 de dezembro, no plenário 6, às 10 horas, para debater proposta de emenda à Constituição, PEC, para integrar as polícias militares e civis, elaborada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública do governo brasileiro, senhor Ricardo Lewandowski, objeto do requerimento número 299 de 2024 do deputado general Pazuello. Muito boa iniciativa do general, e vamos passar limpo, né? Essa PEC da segurança pública, isso não existe. Precisava sim a Justiça, o ministro da Justiça, investir numa PEC nossa, 57 desta casa, transformando as guardas municipais em polícias municipais. Precisava, sim, investir numa PEC que estamos fazendo aqui. Um piso salarial para o policial militar, policial civil, tá certo? Bombeiro militar, policial penal. Precisava, sim, dar condições verdadeiras para a Polícia Rodoviária Federal trabalhar. Só são 13 mil homens e estão aí desviados e querendo, nessa PEC, desviar as suas funções. Precisava, sim, transformar a Receita Federal em polícia aduaneira, para tratar com seriedade realmente o crime. Precisava, sim, dar condições da Polícia Federal trabalhar. Não esta polícia que está sob esse comando hoje, porque essa polícia não é o comando da Polícia Federal no Brasil hoje. Não é uma Polícia Federal, tá certo, de Estado. Hoje é uma Polícia Federal de governo. Agora diga que o Coronel Meira está mentindo. Meu muito obrigado, uma boa tarde. Declaro encerrada a reunião.